Boa noite. Feliz em recomeçar o nosso ano do Cine Debate. No ano que nós completamos 21 anos em junho, né? De Cine Debate. Eu quero primeiro agradecer a presença de todos vocês e chamar os nossos debatedores de hoje. A Maria Cristina de Carvalho Saraiva, que já debateu 2 vezes aqui com a gente, e sempre muito solicitada, que é psicóloga, clínica educacional, orientação de pais, membro da diretoria da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, personal and professional coach da Sociedade Brasileira de Coaching, especialista em artes plásticas e cênicas. E Nadir de Reis Brito, também já debateu com a gente aqui, foi muito requisitado também, que é psicólogo clínico, especializado em psicoterapia junguiana, aperfeiçoamento em psicopatologia e prática clínica e saúde mental pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Também trabalhou muito tempo como administrador de empresas. E ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. Bom, passar a palavra primeiro para a Cristina. Primeiro, boa noite. Eu não sei se todo mundo lacrimejou um pouquinho, né? Então, esse filme, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, gente, como é que alguém consegue tratar um assunto tão sério e pesado de uma forma tão leve, bem-humorada, inclusive que a gente dá risada no filme, né? E trazer pra gente tantas e tantas situações da nossa vida cotidiana e da diferença de olhar de cada um para a vida. Eu acho assim, esse filme tem detalhes interessantíssimos e passagens às vezes até rápidas, como do Nathan, que era o cuidador, que parece ser uma figura meio secundária, né, que só vai lá cuidar e fazer, e que tinha uma noção linda de ética, de se colocar no lugar do outro, de entender a dificuldade do outro e do direito do outro à escolha. Pensa bem, o tanto que era interessante. Então, gente, ele não está bem, ele é um ser humano, está numa situação terrível para ele, e ele tem o direito de uma escolha e nós o dever de entendermos. Como isso é difícil, né? E ele era uma pessoa que se colocava ali toda vez que precisava. Bom, en passant. É porque ele parece que é um secundário, né? E na verdade é uma pessoa muito bonita. Eu ficaria aqui, viu, 1 hora falando desse filme. Se eu for, me avisa, viu? Me dá um toque aí, senão eu disparo. Eu acho assim, é de um livro, né? Esse filme de um livro. A própria autora, Jojo Moyes, né? Ela mesma fez o roteiro. Então, é um filme que tem muita verdade com aquilo que foi escrito, né? Porque o filme sempre perde um pouquinho para o livro. Então, esse fato dela estar presente, acho que foi muito interessante nessa força que teve nas questões dos relacionamentos, né? Porque esse filme fala muito de relacionamento em vários níveis, né? Então, isso ela fazer a diretora, que também respeitou, que foi muito criticada por ter insistido em manter um final que não seria o desejado por todos nós. Por
quê? Porque para nós lidar com a fantasia, lidar com a possibilidade da diferença ou da não existência do fim, seria maravilhoso, porque a gente às vezes precisa de um pouquinho disso. Mas eu já ouvi contar uma coisa que eu não sei nem se é muito certo, mas que num país onde as pessoas são mais felizes no mundo, a pessoa foi lá entender por quê. Será que é porque não falta nada para ninguém? Será que é porque todo mundo entende o outro? E a pessoa que foi lá pesquisar, o pesquisador, que era ele foi lá e olhou, o que é que tem aqui que é diferente do resto do mundo? Porque tem muitos lugares importantes em que as pessoas têm todas as necessidades resolvidas, porque têm boas condições e não são felizes. Muitas vezes estão acompanhadas e solitárias. Às vezes estão com bom trabalho e deprimidas. Às vezes estão com tudo na vida e desesperadas. Então ele foi lá ver e notou o seguinte: desde pequenos, aquelas pessoas têm que pensar na finitude. Então faz parte da educação falar sobre a finitude. Por quê? Temos que ter a noção que somos finitos, não só o outro, não só as coisas que estão em volta, nós também. E com isso eles chegam à conclusão que não precisa se preocupar tanto com esse final, com a morte, precisa se preocupar em viver bem, que é o que eles têm para fazer. E aí outro dia eu até comentei com uma pessoa, a morte que se cuide de fazer a coisa certa na hora que ela tem que fazer. Nós temos que viver, aproveitar tudo que a vida nos oferece. E eles têm essa noção justamente porque sabem que um dia vai acabar. Então vamos viver muito bem, vamos ser felizes, vamos ser bons uns com os outros. Vamos colaborar para que todos estejam bem. E esse filme fala um pouquinho assim, o pai tinha também essa compreensão. Mas mãe é um negócio de complicado, né? Ser mãe é muito complicado, então ela quer manter aquilo, ela quer manter aquele filho, ela quer manter aquela vida, ela quer fazer que aquilo melhore, ela quer ter esperança, né? Então, para ela, não, vamos tentar de tudo. O pai dizia, vamos dar a dignidade a ele de escolher o que ele quer para ele. E ele fala uma frase muito legal. Numa hora que ela está falando, vai viajar, então deixa, cadê? Vamos fazer o roteiro. Ele falou, deixa ele fazer, deixa ele ser homem. Né? Que a gente, nós mães, que olhamos os filhos sempre pequenininhos, e a gente está sempre, né, tentando proteger, fazer algo mais. Então, é bonito isso também no filme. Deixa ele ser homem, pelo menos agora, porque ele, né, de todo jeito, deixa ele escolher, deixa ele fazer. E aí, gente, eu fiquei pensando uma coisa interessante. Por que tem gente que fala, por que ele não superou? A decepção, né? Poxa, estava gostando, menina isso, estava rindo e tal. Ele saiu dele para no outro criar a vida que ele já não tinha mais. Ele não investiu nela para viver com ele. Ele investiu nela para ensiná-la que tem um mundo melhor, que ela podia ser maior, que ela podia crescer e que ela podia, então, voar. Tem até uma hora que ele diz isso, né? E ele, assim, se mantinha nela, mas ele volta para si mesmo e diz, este não sou eu mais. Então, o eu dele não se reconhecia nele. E quando vim depois em encontro, a gente pode ver esses vários encontros, né? O encontro dele com ela, o encontro dela com ela mesma, com a ajuda dele, o encontro dele com ele mesmo, quando ele diz, eu era daquele jeito, aquele eu que eu gosto, esse eu não tenho mais, então, esse que está aqui em mim, esse eu não quero. Mas ele mantém, né? A carta dele, última, é interessante. Foi a única vez que ele falou, eu te amo, eu amo você, foi na carta, quando ele já não estava mais. Então ele se mantém lá. Né? Mas ele, por ele, vai, se retira, porque ele não poderia usufruir
de tudo que ele tanto disse para ela usufruir com ela. Então, permitiu que fosse para ela. E se recolheu e se retirou. Então, essa questão da eutanásia, da ortotanásia, né, que é quando retira a medicação e os aparelhos, né, quando tem, e a questão do suicídio assistido, que aqui no Brasil não é legal, aqui no Brasil não é permitido legalmente, é uma coisa a se discutir muito. Por que não? Né? E a família dela mostra essa dificuldade do pré-conceito. É assassinato. Não, às vezes entender que assassinato é quando eu tiro a vida de alguém que está muito vivo e muito feliz. Isso é um assassinato. Mas de alguém que diz, me ajuda a encerrar esta fase que está difícil e não é mais vida, com consentimento próprio, né? Um pedido. Então, assim, tem muitas questões para a gente começar a pensar, né? É um pedido de socorro, é um pedido de misericórdia, isso é o pedido que for, que eu tenho que ir contra tudo que eu aprendi. E isso, mudança de paradigmas, é algo extremamente difícil para nós. Por quê? Porque a gente se acomoda naquilo que já é conhecido, naquilo que já está dito, enfim, e para de pensar com o sentir. Porque se a gente for ouvir o sentir, a gente faria, né? Então, uma outra coisa que a gente vê no filme, muito interessante, ela não tinha ambição. Ele ensinou que ela tivesse um pouco mais de ambição, que saísse, vai conhecer, o mundo é muito maior que isso que você tem. E o filme é muito bonito, né, gente? Assim, falo que o figurino é interessantíssimo, né? Porque o figurino que é criticado, mas é lindo, é alegre, é colorido, né? Então mostra isso, simbolicamente ela, e criando sem preocupação com a crítica. Eu gosto assim, isso é onde ela achava saída para aquele limite. Então a gente vai ver duas coisas, o limite dela na vida e o limite dele sem a vida que ele tinha. O limite dela podendo ser resolvido e o limite dele sem solução. O Freud dizia sobre a angústia, né? Ele dizia que a angústia é um sentimento tão forte, tão pesado, porque muitas vezes, como ele fazia, né? Na angústia ele era ácido, ele era agressivo, né? Ele destruía, porque ele jogava para fora aquilo que ele não estava aguentando mais conter. Só que na angústia, quando é percebido que não vai ter saída por aí, ela retorna para o eu. E quando ela retorna para o eu, ela pesa muito e ela pode levar para essa situação, para esta solução. Né? E aí até tem uma coisa interessante também que diz na psicanálise, diz, né? Uma das funções da vida é a morte. Então, isso fica meio complicado, porque ninguém quer lidar com isso. Então, o filme tem uma força, apesar da aparência de leve, né? Da aparência de bonitinho, né? Aparência, às vezes, até de se a gente quiser falar, como que a gente vai dizer? Um romance, isso, Água com Açúcar, isso é um romance. Ele foi escrito como romance mesmo, né? Então, Água com Açúcar. Se eu tirar essas arestas, e aí eu olhar só essa questão, que também é fundamental para a manutenção da vida, que é eu lidando com o outro, relacionando com o outro no mundo e mantendo a vida de uma forma legal. Então, eu sei que eu tenho que encerrar, eu ficaria aqui, então, mais todo um pedaço do filme eu falo com vocês depois, que tem muita coisa. Obrigada, viu? Bom, boa noite. Como disse o Wimmer, obrigado, né, por vocês estarem aqui. Fico feliz também de estar compartilhando com a minha amiga Doce, muito legal. Doce é o apelido, gente. É o apelido, é o apelido, perdão. É,
estão me chamando. E coincidentemente até sugiro, não sei se alguém chegou a pesquisar alguma coisa, mas achei um negócio muito legal na internet que fala 11 coisas que você provavelmente não sabe sobre esse filme, né? Então, nós ainda estamos no mês de março, né, que foi o mês das mulheres. Então, parabéns às mulheres aqui presentes, né, pelo Dia Internacional da Mulher, que coincidentemente, né, a protagonista, a diretora e a roteirista, que é a autora do livro, são mulheres, né? E transmitindo assim com toda essa doçura, com todo esse carinho, né, que só a mulher tem essa capacidade mesmo de conseguir transmitir. Então é muito legal. Uma outra coisa interessante que está dentro dessa coletânea, né, das 11 coisas, que tem uma semelhança com o filme, que 2.300 atrizes participaram da seleção para que ela pudesse escolher quem seria. E quando a Luísa, né, a Clarke, a Emilia Clarke, que ela se chama Emilia Clarke, ela participou, ela na hora se identificou como personagem, né? Então, como diz o Jung, eu sou, né, junguiano, é a sincronicidade, nada acontece por acaso. E eu acho que esse filme, ele traz para nós realmente uma mensagem muito legal no sentido da gente pensar na transformação, né? Eu tenho certeza que todos nós sairemos daqui diferente do que nós entramos. Até porque, no relacionamento, em qualquer circunstância, a gente está se alterando, né? Eu não consigo me relacionar com alguém sem que eu deixe um pouco do que é meu na pessoa e que eu também capture um pouco do que é dela para mim. É claro que a gente fala em várias formas de olhar para a vida, vários contextos que a vida tem, né? Uma das coisas que eu achei legal também é quando você está falando de dois mundos, o rico e o pobre, né? Que até ser pobre dentro daquele contexto ali até acho muito legal, até, né? É um pobre diferente do que a gente conhece aqui, mas é muito interessante. Mas existe o conteúdo família nos dois ambientes, né? A Cris, até na hora do café ali, ela fez um comentário que eu achei muito legal, que a família do pobre tem aquela multidão, tem menos recurso e tem aquele monte de gente, e lá os ricos, né, 2 com apenas um filho, né? Mas, de qualquer forma, tem uma coisa que é extremamente importante, eu acho que muito atual também. Se nós vermos o que está acontecendo, principalmente aqui no Brasil, essa tragédia de Suzano, né, que mobilizou o país inteiro, mobilizou as famílias, e já começam a sair alguns textos aí de várias correntes, né, dando opinião, mas mostrando uma coisa que é extremamente importante. Nós estamos vivendo a consequência da desestruturação das famílias, né? Então, à medida que as famílias vão perdendo o sentido, que é tudo que está sendo discutido aqui, né, que a Cris também observou, essa questão de o pai e a moça, o pai, a mãe e a menina se identificaram nesse lado, talvez até do lado materno, do feminino, de querer preservar a vida. E o pai apoiando o rapaz no sentido de que, né, era uma outra forma de olhar para a vida, ou uma outra forma de olhar para aquele sofrimento, né? Então isso também é uma outra maneira que a gente olhar de ângulos diferentes para o mesmo fato, né? Quem é o dono da verdade? Onde está a verdade? Né? Eu acho que cada um aqui deve ter capturado alguma questão que toca profundamente na pessoa, eu tenho certeza disso. Mas, quem é que é o detentor da verdade? Onde está o direito, né? Até se a gente usar os princípios cristãos, né, o princípio básico que Deus nos dá é exatamente o livre-arbítrio. Então, agora só que o direito de escolha é só para algumas situações, então é muito polêmico, né? Se a gente for poder pensar. A gente, como psicólogo, lida com vários contextos, várias situações, e eu lembro que eu fazia um trabalho de grupo com algumas senhoras e tinha um senhor também presente que ele tinha 79 anos. E ele sempre falava uma coisa que eu achava muito bacana. Ele falava assim: Brito, depois dos 70 a rua fica assim, né? Fica mais inclinada. E sempre quando nós discutíamos esses temas, as angústias, né,
a gente estava falando de quê? Lidar com perdas, né? Existe lidar com perdas quando acontece, por exemplo, uma tragédia, ou uma morte, ou alguma coisa, né, mais concreta, mas existe também um aprendizado e talvez um exercício que a gente deve fazer, e esse filme nos leva a essa reflexão, que é, a gente às vezes perde alguma coisa e nós temos que elaborar essa perda. Quando gera angústia é porque talvez a gente não está aceitando aquela realidade ou aquela perda, né? E é claro que se você falar assim, determinadas situações, o que é então? É bonito falar, né, como o filme aborda com muito tato, com muita delicadeza, um problema tão sério. Agora, como é estar naquele lugar, né? E uma coisa que eu achei muito bacana também é que o rapaz, de alguma forma, ele começou a amá-la primeiro do que ela, né? Outra coisa que eles trazem, que é a questão do egoísmo, em que momento que está presente o egoísmo? Ele talvez no início, e ela talvez no final, quando ela abandona ele ali na praia, né? Ou será que é aquela questão assim, né? Eu não consegui mudá-lo. Então ela tinha, né, ela pegou um amor, talvez pelo desafio, achando que ela teria a capacidade de transformá-lo. E existe uma realidade que ela é fundamental dentro de qualquer contexto, né? Se a gente pegar o pessoal que trabalha com dependência química, vai dizer, existe a palavrinha mágica, que se diz, eu quero. Se a pessoa não pronunciar essa palavra, eu quero, não existe mudança, né? Porque a mudança começa internamente. A partir daí é que vai ocorrer as transformações. Eu acho que, até ontem eu estava comentando com a minha esposa, ela falou, que legal, como é que é o filme? Ela não teve a oportunidade de vir hoje, nem de assistir comigo ontem, né? Mas eu até brinquei com ela, falei, estou até cancelando, eu não vou participar da meia maratona e vou reduzir um pouco as atividades esportivas, porque eu sou corredor amador, né? E aí quando vocês veem aquela cena do rapaz, do noivo dela, né, perdendo a noiva ali por um cara tetraplégico, ele percebe que ele estava correndo demais e olhando muito pouco para ela, né? Então eu brinquei com a minha esposa, olha, eu estou cancelando inclusive alguns treinos, estou fora da maratona, mas eu vou fazer só uns 10 quilômetros aí, né? Mas é porque, às vezes, isso é outra coisa importante, né? Que esse filme também nos ajuda a talvez fazer essa reflexão. Será que a gente não está deixando de olhar para quem está do nosso lado, né? Porque às vezes não importa muito a quantidade, mas talvez a qualidade do encontro, né? Quantos casais, quantos amigos, quantas pessoas que às vezes convivem juntos e às vezes perdem a oportunidade. Porque no fundo o que acaba acontecendo no final do filme é aquilo que acontece com todos nós, vai acontecer com todos nós. Alguém aqui vai levar o castelo, quando for embora, vai levar o ouro, o dinheiro, as joias, né? Na verdade você vai levar aquilo que você construiu, esse momento gostoso, esse momento de carinho, né? Esse momento de erros, que aquela moça foi realmente muito engraçada, né, no início, com toda a autenticidade dela, a simplicidade dela fazia com que ela fosse muito autêntica, né? E com isso ela conseguiu transformá-lo, a ponto dele dizer assim, eu era um babaca, né? Eu olhava de uma forma diferente. Então, é uma transformação. E para finalizar, como diz a Cris, a gente poderia falar várias outras coisas, mas tem uma coisa que me chamou muita atenção e tem tomado bastante os meus pensamentos em alguns trabalhos, aí, em algumas áreas, até mesmo pela psicossomática que a gente faz parte, que é a transcendência, né? Na verdade, tem determinadas situações na vida, até saindo da ficção e trazendo para a nossa realidade, tem determinadas situações que a gente passa na vida que você não resolve com a razão, né? A psicossomática, ela tem esse olhar da integralidade do ser humano. Eu, particularmente, sempre acrescento, né, embora não está na nossa definição, mas existe aí
polêmicas à parte, mas eu acrescento a espiritualidade. Por quê? A espiritualidade completa o ser. E cada um vai escolher o seu caminho. Você vai pela Igreja Católica, pelo Espiritismo, pela Igreja Evangélica, pelo Budismo, mas você está buscando um caminho. E você vai usar essa espiritualidade para que naqueles momentos de dificuldade em que a razão não consegue entender, que é o que a gente viu claramente no filme. Como que você quer acabar com a vida? Ou a mãe dela dizendo, mas que absurdo, que tipo de pais eles são? Né? Claro que existe ali um jogo de projeções que são pessoais que está sendo projetado dentro da história. Mas por quê? Porque você está olhando com a razão. Então, em determinados momentos, a gente precisa transcender. E talvez o que a moça permitiu para ele é que ele saísse também do casulo, do quartinho dele, para que ele pudesse, né, viver, ou, como disse a Cris, ele passar um pouco do que é a vida, que era a vida que ele tinha, não aquela vida. Né? E aí entra um outro detalhe, às vezes a gente precisa também aprender a abrir mão. Quando eu não abro mão daquilo que eu quero, quando o ego não abre mão do desejo ou dos valores, não há transformação. Então eu acho que esse filme, nesse aspecto, ele nos leva assim, a várias reflexões, né? E com certeza saímos daqui transformados. Agradeço aí, muito obrigado. Vou completar ali, do Jung, não é o Jung que diz que a alma vai em busca da individuação? Não é isso? Então, é bonito isso, que ele fala, né? Fala sobre a alma vai em busca da individuação. Então, eu tenho que ter essa noção da alma, né? É muito interessante o indivíduo. Muito bem. Bom, eu vou falar aqui dos perigos desse filme. Tem vários perigos, né? Primeira cena, o cara está namorando com uma mulher bonita, transa gostoso, sai feliz da vida, pá! Atropelado. Isso é uma cena que, na maioria de nós, tem medo da felicidade. A alegria de pobre dura pouco, quem sorri na sexta chora no domingo, e assim por diante. Então, quando a gente está ficando feliz, a gente começa a ter angústia e ansiedade. Isso é muito comum, inclusive, pessoas que têm transtorno de pânico, que é mais comum em mulheres que estão subindo na vida do que em quem está estacionado ou regredindo. Isso é um traço muito importante. Então, um perigo desse filme é um perigo que é muito comum no cinema, que é deixar essa mensagem subjacente para todos nós, que não se pode estar feliz que alguma coisa de ruim acontece. Esse é um perigo desse filme. Segundo, ele descreve uma família pobre e feliz, uma família rica e infeliz. Uma família pobre que só tem gente boa e uma família rica que tem já um tipo de gente que é arrogante, que é fria, etc. Criando na gente um outro mito, né? Que na pobreza que se encontra a felicidade. Não é na riqueza que se encontra a felicidade, e nem na pobreza, é em outras atitudes que se encontra a felicidade. Né? Isso é muito importante a gente olhar, porque quando morre alguém assim, por exemplo, aquele cara estava bem na vida, morreu, olha lá. Né? Então a gente é levado a ter uma visão distorcida da realidade, dizendo o seguinte, que não se pode estar bem. Então a gente tem que ficar muito atento, não se pode estar bem, aquela pessoa subiu na vida, etc. Não é verdade. As coisas ruins, pessoal, acontecem mais com quem está pior. As enchentes são maiores nas comunidades mais pobres, as doenças pegam mais as pessoas mais pobres, e assim por diante. A gente precisa tirar essa coisa que nos estimula muitas vezes a um apego a uma condição ruim de vida. Outro perigo desse filme, a nossa personagem mais interessante é uma desastrada, confusa, etc. Né? E a gente tem uma tendência muito grande a gostar dos personagens desastrados dos filmes, porque pega um pouquinho do nosso lado desastrado, do nosso lado que erra, do nosso lado imperfeito, a gente se identifica com o personagem.
mas na realidade vai conviver com alguém realmente desastrado como ela. Não é bem simples assim. Então a gente tem muito cuidado com o cinema, que o cinema explora estereotipias. E a gente muitas vezes faz a nossa cabeça pelo cinema. Uma das coisas que me motivou a criar o Cine Debate foi para exatamente estimular as pessoas a terem filtros contra as manipulações que o próprio cinema faz, porque o cinema é capaz de mostrar um bandido como herói e a gente sai amando aquele bandido. E é capaz de mostrar um cara que é extraordinário como um homem ruim e a gente sai odiando aquele cara. Então a gente tem que aprender a diferenciar isso. E tem uma outra coisa mais importante, uma frase: esse filme, o livro é escrito baseado em fatos reais. Essa é outra grande besteira. Filme baseado em fatos reais. Tem pontilhados de fatos reais e todo o texto é desenvolvido pela cabeça de quem escreve. Então nunca um filme é verdadeiramente baseado em fatos reais. Isso é muito importante. A gente é muito enganado por isso. Nós estamos vendo agora uma crise muito grande na mídia, na televisão. Eles perdendo a credibilidade de uma forma absurda, porque eles estão manipulando tanto que nós já descobrimos que eles nos enganam. E eles tentam continuar, e pior que eles admitiram um vício tão grande que continuam tentando nos enganar e cada vez mais nós os rejeitando. Não é? Muito bem. Então, esse é um processo importante para a gente entender o que está no subtexto de um filme. Muitos filmes, não é o caso desse, são feitos para lavar dinheiro, traficantes de droga. Muitas empresas estão por trás disso. E passam mensagem para nós subjacentes e a gente não percebe. Então, uma das coisas que o Cine Debate foi criado foi para dar para a gente um senso crítico àquilo que a mídia nos mostra. Não é para não gostar, não, é para curtir, mas tem um lado importante para se olhar, o que está à sombra da nossa percepção. Tem o foco que é mostrado, mas tem o que está na penumbra e na sombra que nós precisamos olhar para isso. Muito bem. Outra coisa, o filme mostra, é um filme de mulheres. Diretora, atora, a atriz, a pessoa mais importante é a atriz, a escritora e assim por diante. Ele mostra mulheres fortes e homens fracos. Não, as mulheres são todas fortes. A mãe das duas mães tem força, os pais são dois ausentes. O pai dela, então, é um falso bonzinho que está desempregadinho ali, coitadinho, coisa e tal. Ela tem que trabalhar. Ela tem que trabalhar para... Aí, bom, tudo bem. Então é o seguinte, o filme mostra mulheres fortes, ela foi forte, o personagem do nosso Will é fraco. É fraco. E é interessante porque ele durante um tempo ele tinha uma revolta muito grande. Quando uma pessoa tem revolta e demonstra revolta, ela está de alguma forma dizendo: alguém é culpado pelo que aconteceu comigo. A revolta você só tem quando atribui a outra pessoa, a outra instituição, a culpa por aquilo que aconteceu. Então aquela mãe estava amarga e ele, em alguns momentos, ele dá a entender que a família era fria, que não lhe dava importância e que não o percebia. Mas a mãe tem um momento lá que quebrou a britanice dela, né? Que eu sou mãe, brigou com o pai, ele brigou com ela. Eu, sinceramente, eu adoro as mulheres mães loucas, que brigam como cadela para defender a sua cria, como leoa, como tigresa. Eu acho que isso é uma coisa que falta na sociedade hoje. As mulheres estão muito boazinhas. Elas precisam reagir, precisam rosnar, precisam morder. Precisam mostrar o apego à criança. Não tem essa coisa, aconteceu uma coisa grave com o filho, mas fala, não, é porque não sei o que. Não tem, ela tem que brigar, ela tem que rosnar, tem que mostrar a fêmea ferida.
E aquela mãe ali mostrou a fêmea ferida em um dado momento. E a outra mãe, que não era a mãe dele, a mãe dela, falou, mas isso é assassinato. Ela pode estar errada conceitualmente, mas ela tem todo o direito de, como mulher, soltar a sua animal, o seu útero, o seu vigor, a sua vitalidade, e protestar contra as coisas que fazem a morte. De alguma forma, a guerra é uma coisa de homens, muitas vezes por causa das mulheres. Mas é uma coisa de homens. Né? Eu já ouvi uma frase de uma pessoa que diz assim, que a grande maioria da guerra foi por causa de xoxota. E eu acho que é verdade. Mas é o homem que fica brigando pelo outro, tá certo? Então, assim, precisa a mulher assumir a questão da maternidade dela com mais força. Historicamente, assim, né? As mulheres tinham filhos todos os dias, todos os anos, para alimentar o exército do senhor feudal, do rei, a força de trabalho do marido. Ela precisava ter filhos para dar peças. E a mãe, se ela se apegasse à criança e ficasse triste, ela não quisesse entregar aquela criança, ela era penalizada. E se o filho não pudesse ir, não fosse, ele era desertor, ele era traidor. Então era aí que fazia, penalizava a família. Né? Ele desertou, mata a mãe, mata o pai. Então o cara não desertava, foi criando uma concepção assim. Então muitas mulheres passaram a não ter apego pelos filhos assim, eu não vou me apegar a esse filho porque eu vou sofrer se eu perdê-lo. Ele vai à guerra, ele morre, eu não me apego a ele. E aí adota uma atitude defensiva contra a dor da perda, e aí favorece a perda. Porque se ela sente a perda, se ela rosna, se ela mostra os dentes, o filho sente o que tem valor na vida dele, que ele tem importância e que tem significado. Aqui, nesse filme, a gente vai olhar uma coisa importante. Quanto a nossa personagem, a Louise, se enriqueceu em perceber que ela era capaz de gerar transformação no outro, ela não percebeu quanto ela se transformou com isso. Né? Mas é como é importante isso, quer dizer, o que a gente gera de transformação no outro quando tem atenção ao outro, dedicação ao outro. Né? Isso é muito importante, é a questão do encontro que eu falei. Então, esse filme provoca a gente refletir muito bem sobre a relação pai-filho, principalmente a relação mãe-filho. As mulheres estão muito mansas. Muito bem. Com as custas, para proteger os filhos, com os maridos, por favor. Né? Tem uma frase dele que fala assim, você mudou mais a minha vida que esse dinheiro que eu estou te dando, né? Coisa assim. E ela interferiu na vida dele muito mais também nesse aspecto, né? Muito bem. Tem um leve discurso aqui sobre a questão da Suíça, que tem a questão da eutanásia, a questão do suicídio assistido, da morte assistida, que são duas coisas parecidas, mas são muito diferentes. Né? O suicídio, a morte assistida, a pessoa tem que ter condições, primeiro não pode estar deprimida, porque se está deprimida não vale, né? Então tem que estar consciente, então tem que tratar essas questões, e ela precisa ter a capacidade de ingerir a substância, etc. Na eutanásia é diferente, o medicamento é dado por outro, uma injeção, coisa assim. Isso é muito diferente até conceitualmente, né? Então, na Suíça tem duas instituições, uma já está no mundo todo, chama Exit, que é uma associação para o fim de vida, e Dignitas. O Exit a morte assistida é gratuita em termos e o outro cobra 4.000 euros. Né? Não estou fazendo propaganda, pelo amor de Deus. Bom, então outra coisa importante aqui, a gente tem que olhar o que esse filme significa na minha vida. Acho que aqui, quando eu debato um filme, eu penso, não quero debater o filme que está lá na Inglaterra, eu quero debater o filme como ele está aqui para mim, na minha vida, na nossa vida, né? Trazer essa reflexão. Então, para a gente pensar a nossa vida e como que a gente concebe o nosso fim de vida. Né? Como que é isso? No nosso personagem, a vida estava determinada, 6 meses. A nossa aqui pode durar 1 hora
1 minuto ou 30, 40, 50, 60, 70 anos. Né? Então tem uma questão de indefinição do tempo. Se a gente tivesse uma definição do tempo, você vai morrer em tal dia por tal coisa, a gente viveria de outra forma. Talvez a vida perdesse a graça, né? Não sei o que aconteceria. Mas tem que pensar o que a vida, o que nós esperamos da nossa vida, o que é viver. E a gente, por que eu penso assim, né? Tem pessoas que esperam ter grandes problemas para passar a viver a sua vida. Como tem alguns grandes escritores famosos que falam assim, agora que eu tenho 90 anos, eu me arrependo de não ter vivido, não sei o que lá, não ter brincado com canivete, não ter brincado com jogar bolinha. Tem lá os poetas que falam de uma forma mais bonita. Mas é o seguinte, então a gente tem que pensar agora, a vida é agora. Né? Vamos cuidar de viver bem esse nosso momento. Então, você não precisa esperar ter um grande problema ou ter uma doença grave para falar, puxa, agora é que eu vou viver. O filme nos ensina isso. Isso é muito importante. Quer dizer, ele automaticamente ensina que não pode estar bem que alguma coisa acontece. A nossa reflexão é que lembra que nós podemos viver bem agora e que está bem não significa que vai piorar depois. Né? Isso é importante. E agora, eu fiquei chateado porque o cara, com tudo que ela fez, romântico como eu sou, eu achei que ele tinha que mudar a vida dele. Seria um fim água com açúcar. Mas eu tenho uma solução para essa. Sabe qual é a solução para ele morrer e a gente não sofrer tanto nem? Eles terem casado. Não preciso explicar. Obrigado pela atenção. Vamos abrir para os debates, pessoal. Perguntas. Aqui. O Will foi leve com a Luíse, né? Porque ele falou assim, eu prefiro... Ele queria morrer, porque se ele ficasse vivo, ela ia acabar cobrando um preço depois de ficar junto com ele do jeito que ele estava. Né? Eu acho que ele foi leve com ela. Essa linha que eu falei aqui, casa, depois descobre. Levanta o braço. A doutora falou, e o doutor Weber também falou, que nós vivemos num país em que a eutanásia é proibida. Porém, além dessa proibição, nós temos a questão de uma legislação flexível nesse país. Porque talvez algumas poucas pessoas não conheçam ainda que nós temos uma lei nesse país que permite que qualquer pessoa possa se dirigir ao cartório de registro de notas e deixar registradas as suas diretivas antecipadas de vontade, para eximir ou para dar um salvo-conduto a quem quer que seja, de que a pessoa tem o direito de escolher que tratamento, que tipo de fim que ela pode ter quando ela achar que chegou a hora. E agora, deixando essa parte mais tétrica e passando a um humor que diria... agora falar humor negro seria uma coisa que a lei deveria proibir. Mas o doutor Weber falou, vai na Suíça, 4.000 euros. Por que eles não vêm para o Rio, que eles até tentaram uma vez vir? É isso aí, eu ia falar, esqueci de falar. Ela falou, eu te salvava daqui e ia para o Rio de Janeiro. Eu vou falar, vai consumar a eutanásia. Eles fariam a lua de mel e ele morreria aqui no Rio de Janeiro. Boa noite. Aqui. Não, eu achei interessante essa sua
observação a respeito da verdade do cinema, né? Não é só do cinema, é de toda a mídia, né? Eu me recordo como garoto, nos anos 50, nos anos 60, as pessoas mais velhas falavam tal coisa deu no rádio. Quer dizer, aquilo era um salvo-conduto, era uma verdade inquestionável. Se a gente for para o cinema, nos anos 30, 40, estimulando a indústria do cigarro, e mais recentemente até eu diria, eu vi uma coisa outro dia a respeito daquele conjunto Eagles, que desde que eles lançaram aquela música Hotel California, o consumo de drogas, principalmente nos Estados Unidos, cresceu exponencialmente, porque a música é bonita, é agradável, mas se você mergulhar na letra deles, você vai ver que aquilo é uma apologia à droga mesmo, né? Então, o Hotel Califórnia é um lugar que não existe, né? Mas é interessante essa sua observação e bate bastante com aquilo que eu sempre pensei a respeito de Rede Globo, de novela, haja vistas mazelas que tem nesse país, formatadas na cabeça das pessoas com menos condição de entendimento, porque deu na Globo, né? Então é isso mesmo. Tem um detalhe sobre isso que você está falando. Esse filme provocou um movimento, na época em que ele foi lançado, dos ativistas que defendiam as pessoas com deficiência física. Porque eles disseram que o filme podia incentivar os deficientes físicos em situações mais graves a procurar a morte. Então foi uma discussão muito grande na época sobre isso. Então ela teve que explicar, não estava incentivando ninguém, mas colocando uma realidade do sofrimento deles. Então a forma de ver realmente é muito séria, porque quem menos, igual o senhor falou, menos esclarecido, entende que ali tem uma proposta. Né? Isso realmente é perigoso mesmo. Eu queria até pegar um gancho numa fala do Wimmer aqui, do que o colega lá falou também, que na verdade a gente assistir o filme e tentar fazer uma leitura, né, um pouco diferente, né, olhar o que está por trás. Porque eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, tem um filme chamado O Quarto Poder, com Dustin Hoffman, né, que fala do poder da mídia, né? Do poder que a mídia tem de estar influenciando. E agora não, já há algum tempo, mas eu também esses dias eu vi um outro filme chamado O Quinto Poder, né? Que é essa linguagem mais atual, que é a internet, que é o fake news, né? Que é essa construção de informação que vai manipulando as pessoas. Então, se a gente começar, né, a fazer esse volta para trás no pensamento, ou fazer essa parada para fazer uma reflexão, será que nós também não estamos aí diante de uma grande construção de manipulação? Né? Quando você tira a educação das escolas, quando você implanta, né, sistemas em que faz aí progressão continuada, o Wimmer mesmo mandou aí esses dias um material de uma nova, né, nova forma de universidade, né, ED, que são estudos à distância. É uma nova forma, estamos vivendo uma nova época, isso é uma realidade, né? Mas tem determinadas coisas que, será que vale a pena abrir mão, ou para onde vai nos levar? Né? Brito, é o seguinte, eu fiz esse comentário assim, não se trata de a gente se posicionar contra o cinema ou contra a mídia, mas se trata de aprender a usar a informação que vem deles como vacina. Eu tenho um conceito chamado efeito vacina. As crianças precisam do efeito vacina contra a informação, todas elas. Inclusive as informações dos próprios pais, que muitas vezes a gente como pai quer ser autoritário, quer impedir, assim por diante, ou mesmo de muitas religiões, da forma, não da religião em si, mas da forma que alguém mostra a religião. Né? Eu lembro que eu tenho vários pacientes que sofrem, que tem um Deus que o persegue a cada instante. Eu lembro, conto uma história para vocês assim, que eu tenho uma sorte muito grande, quando eu tinha 13 anos de idade, assistindo uma aula de um irmão marista, que eu estava no arquidiocesano, um irmão de 80 anos, irmão ascendido,
ele estava dando aula e falou do Herodes. Não, o Herodes ele cortou o pescoço de João Batista, mandou matar todas as criancinhas, não sei o que lá, papapá. Aí eu falei, poxa, irmão, esse vai para o inferno. Aí eu assim, aí Wimmer que você se engana. Se ele no último segundo da vida pediu perdão a Deus, ele foi para o céu. Eu falei, eu só quero um segundo. Eu só quero um segundo. Então meu Deus é bom. Meu Deus é bom. Né? Ele me compreende quando eu duvido, me compreende quando eu questiono e assim por diante. Então, tudo depende de como a coisa é passada, né? Mas a gente tem que aprender a ter filtros, efetivamente, né? Exatamente. O que me chama a atenção é que quando a menina tinha uma vida muito pobre, né? E ela estava vivendo em função do namorado. Ela detestava correr e para poder estar com ele tinha que correr. Detestava pedalar e quando ele propôs aquela viagem, ela detestou Piracá. Lugar frio, né? Detestou. Ao ter contato com esse deficiente, ao tentar ajudar ele, ela ampliou o horizonte dela. Ela descobriu que ela adorava concerto, adorava mergulhar e adorava passear. E ela se libertou. E ela começou a viver aquela vida. Em Paris, ela entrou, quer dizer, chave de ouro. Quer dizer, ela ampliou o horizonte dela e começou a viver a vida dela. Isso é importante, né? Que foi uma das intenções desse filme, é essa mesmo, de filme, né? Ela passou a usar a meia de abelha com orgulho, né? Ela passou a falar, eu gosto dessa meia de abelha, né? Aquilo é um simbólico importante. Na última cena ali em Paris, lá, ela está com a meia. E aí tem uma coisa importante. Ela vivia uma vidinha fútil, sem graça, né? Padrão repetindo os pais, assim por diante, e descobriu que a vida é diferente, né? Isso é um encontro que houve na relação com ele. E ela tinha uma qualidade muito boa. Ela mostrava seus sentimentos e a sua emoção, né? E enquanto o nosso personagem Will e a família dele não mostravam sentimento, né? Eram só lógica e só razão, né? Eu vou até aproveitar, então, já que não teve pergunta do que ele comentou, nós conversando, eu comentei com o Brito. Esse filme também mostra o quanto a vaidade é limitante. Então, assim, quando ela criou uma expectativa muito grande de que ela teria condição de mudá-lo, porque eu acho que o nome do filme, Como Eu Era Antes de Você, é o que o senhor falou, é em relação a como ela mudou, como ela começou a ver a vida e o mundo, né? E não ele já estava decidido e não mudou na posição dele. Então, achei interessante essa questão. Eu crio uma expectativa alta de que eu vou mudar o outro. Isso é um problema sério do dia a dia nosso, né, das relações. Eu tenho condição de mudar o outro porque ele me ama e ele vai mudar para ser o que eu espero. E a hora que ele diz, não, termina aqui, é como ela se revoltou. Mas ela se revoltou porque na vaidade de que ela conseguiria, não no amor ou no que ela já tinha conseguido, né? Então, acho assim, é um ponto que o filme coloca, a vaidade do namorado, já que o senhor trouxe isso, o namorado era vaidoso, ele que era o bom, ela só tinha que acompanhar, só dava ele. Ela acompanhasse, ela que te quisesse. Então, e quando ele falou, você não precisa de mim? Ela disse, não, né? E terminou, essa questão, as pessoas têm que precisar de mim, né? Então, a vaidade dessa questão. E aí o pai, eu acho, o Wimmer falou que é fraquinho, coitado do pai, foi lá dizer para ela, não, vai lá, você tem que fazer algo por isso, justamente para sair desta vaidade revoltante. Isso também é uma parte bonita do filme. E vai lá, você está conquistando tanto e agora vai, né, voltar? Vai lá. E ela foi.
enfrentar um negócio difícil, né? Porque enfrentar um só final do final é brabo. Uma coisa só, eu não sei se vocês viram também, existe o filme Os Intocáveis, que é a história de um francês, né, que também é uma outra leitura do mesmo fato. Ele também se tornou um tetraplégico, mas ele viu um outro sentido na vida que o cuidador dele mostrou para ele, né? Tem com o Denzel Washington também, o colecionador de ossos, que ele era um investigador muito... e sofre um acidente e também cai dentro de uma situação dessa, que queria também se matar e, no entanto, acabou mudando de ideia. Agora, fazendo uma brincadeira aqui com o Wimmer, né? A história existe uma questão na vida real, por exemplo, aquele físico pai da física quântica, né, o Stephen Hawking, que ele, embora era um contexto diferente, uma doença degenerativa, mas ele também ficou numa cadeira de roda com pouquíssimos movimentos, né? Mas ele inclusive largou da mulher no estado avançado da doença e casou com outra, né? Porque tinha um músculo que funcionava. Eu acho que a grande queixa do rapaz jovem aí é quando ele fala assim, né? Como é que eu posso olhar para você nua e falar que eu não posso fazer nada, né? Então, existe essa coisa. E a brincadeira que eu queria fazer com o Wimmer é que vocês notaram que quando ele disse lá da época dele de samaritano, que o Monsenhor tinha 80 anos, ou seja, não pegava mais ninguém. Porque agora que a igreja está revelando aí os padres pegando os coroinhos, ele já tirou o dele da reta aí. O que você trouxe aqui, então, essa questão dela de criar uma expectativa que vai mudar a vida dele, que ele vai mudar de desistir da morte que ele viver, é uma reflexão importante para a gente, quem é médico, quem é psicólogo, quem é terapeuta, até mesmo como professor, até mesmo como pai. A gente quer ensinar para alguém que não quer aprender. A gente quer passar para o filho uma informação que ele não quer receber. Então a gente tem frustração com isso, né? E muitas vezes fica magoado e retroage agredindo, punindo e assim por diante. E como médico, eu vejo assim, por exemplo, tem dias que eu estou dormindo preocupado com 15 negros pendurados em varanda aqui de São Paulo, né? Então, assim, quer dizer, a gente tem até um limite que a gente pode ir na ajuda. Tem um limite que a gente não consegue. Tem doença que é incurável, tem pessoas que não fazem o que você recomenda e você insiste, né? Dessas coisas todas. Então a gente tem que ligar com uma questão nossa, que todo médico, psicólogo tem uma certa onipotência, que é curar todo mundo e não consegue. Então uma das frustrações que elas nossas, eu ouço de pediatras, por exemplo, eu estou com muitos homeopatas que eram pediatras, né? Eles falam, eu vivia dando antibiótico, anti-inflamatório, antialérgico, antidiarreico, mas tudo a mesma coisa sempre. Eu quero algo diferente, algo a mais para o meu paciente, né? Então a gente vê que há uma frustração quando a gente não consegue passar para o paciente aquilo que a gente tem de conhecimento e pode ajudar a pessoa. Então a gente tem que lidar com essa frustração que faz parte da nossa vida. Uma frustração que é da limitação da ciência, ou seja, por mais que a ciência conheça, ainda não é suficiente. Uma que é a limitação da prática nossa, e outra que é a limitação da gente mesmo, que muitas vezes a gente quer, mas não acha o caminho, né? Então isso é uma reflexão importante para a gente, né? É dito no filme pela irmã dela, que também foi ampassante. A irmã dela fala, para com isso, que a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Tem essa frase no filme, né? Então é muito interessante. Eu queria só relembrar que no filme teve uma hora, o terapeuta que estava com ele, cuidava ele há 2 anos, quando a moça chegou lá, né? Explicando para ela, não, mas ele tem limite, não vai melhorar, quando teve aquela crise no hospital, tudo. Então que ela provou diferente que podia sim fazer alguma coisa, né? Porque a medicina não podia fazer mais nada, porque ninguém podia fazer mais nada.
É a questão. Mas aí tem uma questão importante, por exemplo, ela como uma não médica, não psicóloga, não enfermeira, ela podia levá-lo a um jockey clube e ele ficar lá com a pneumonia, levá-lo, podia dar vinho para ele. Eu, como médico, não posso fazer as mesmas coisas, porque eu vou ser penalizado, vou ser irresponsável, negligente e assim por diante. Então, tem coisas que o amigo pode fazer, né? Por exemplo, a pessoa pergunta para o médico: doutor, eu posso dirigir tomando esse remédio? Eu falo: olha, a lei diz que não, né? Agora, eu sei que todo mundo pide, se você estiver deprimido e não tomando o remédio, o risco é muito pior, né? Então, mas de qualquer forma, existem coisas que são do código de ética, da legislação, né? Então a gente tem que separar a função de cada um. Se um amigo fala para com o remédio, e o cara para com o remédio e piora, não acontece nada comigo, mas se eu, como médico, falar para com o remédio e piora, né, é outra história, né? Então a gente tem que ter essa questão do contexto, né? Mas ali o amor falou mais alto, né? Ela conseguiu, com todo carinho, ela conseguiu realmente, com todo aquele carinho dela, aquele afeto, ela conseguiu realmente fazer ele ser feliz. Porque aquela agressividade no início, aquele rancor que ele tinha, ela chegou com aquelas palhaçadas dela, que era uma fofa, era uma coisa incrível. Ela conseguiu envolvê-lo de uma tal forma que ele partiu, mas ele partiu muito feliz. Esse foi o sentimento que eu tive. E para a mãe, para quem ficou, ele saiu do estado de revolta em que a mãe sentia a culpa para uma morte serena. A mãe ficou só triste. É importante você entender. Tristeza é uma coisa, agora você está triste com revolta é outra coisa. Triste com sentimento de culpa é outra coisa. Triste com sentimento de vingança é outra coisa. A mãe ficou triste. É ruim, mas é menos ruim do que ficar. Menos ruim, desculpe a português, mas o erro de português, mas é mais fiel ao que eu estou querendo dizer. Então é o seguinte, não é melhor, né? É menos ruim, você fica só triste do que ficar triste com culpa. Né? Porque qualquer mãe sente culpa por qualquer coisa que acontece com o filho. Ainda mais o filho estando revoltado, havia uma incriminação ao pai e à mãe. Então, isso é uma mudança que a situação trouxe. Né? Agora, realmente, o que você falou, ficaria muito mais leve se ele tivesse se casado, né? Aí a gente é feliz, né? A gente ia sair daqui muito mais feliz, e não ia ver o fim do filme que eles iam arranjar lá, né? Acompanhado com o paciente, vocês não tratariam ele em quarto específico? Se vocês tivessem visto, acompanhado ele com o paciente, vocês não tratariam como um paciente depressivo? Eu tentaria, porque eu vejo outras pessoas que estão na mesma condição, que aceitando a perda, vivem melhor, conseguem ter sentido na vida. Sinceramente, eu tentaria. Acho que essa questão do respeito ao limite, essa é uma questão importante, que o médico tem uma dificuldade de lidar com a morte, no sentido, eu não quero que a pessoa morra, né? Então, você quer fazer mais, até mais do que deve às vezes, mas a minha tendência seria dar um antidepressivo para ele. Porque isso é meio recente, assim, 2 anos, já se passar para uma possibilidade única de uma eutanásia, de um suicídio assistido, não seria uma coisa meio, assim, muito precoce, né? Mas mesmo do meu ponto de vista, eu acho que talvez, assim, uma orientação, uma coisa mais profissional para ele pode indicar, né? Eu acho que está bem indicado, sim. Tem uma parte do filme que eu acho que toca um pouquinho aí, de leve, mas toca um pouquinho nessa questão, que é quando ele explica por que ele não quer mais aquela condição para ele. Ele até depois fica, como ela disse, ela acha que ele ficou feliz, eu tenho dúvidas, mas
ele achou uma forma de sair melhor, sabe? Mas eu não sei. Quando ele explica no almoço lá do aniversário dela, que perguntam para ele, você não poderia... Quase que a pergunta era isso, você não pode trabalhar com a cabeça? Sua cabeça está viva, né? E você era um especialista no que você fazia, ele treinava, e ele falou, eu treinei o cara para fazer mal para vocês, vamos dizer assim. Só que eu vejo uma diferença. Ele citou o Stephen Hawking. Ele trabalhava com a cabeça desde o começo e aonde ele tinha prazer. Ele sentia prazer em criar e trabalhar com a cabeça o tempo todo. O físico não era assim a parte mais... Esse garoto, ele ficou o tempo inteiro usando o físico para ter prazer. O filme mostra isso, né? Então ele se criou e se formou e se entendeu e se reconheceu nessa situação. Então, por isso que quando ele diz, eu vou te amar, não vou poder fazer nada, porque isso era uma referência para ele muito forte. E aí tratar, podia até ser, mas tem que complicar. E para homem é o seguinte, a mulher pode amar sem ter sexo. O homem, não, se não funcionar, para o homem é o fim, né? Então, eu achei importante uma parte que ele faz questão de ir no casamento da ex-noiva, né? Achei aquilo assim uma coisa meio masoquista dele, que ele já tinha uma coisa depressiva, que ele quis ir lá ver naquela condição ali. E uma parte assim que me chamou muita atenção, que ninguém citou, aquela coisa dele ali, né? Que necessidade dele ir no casamento da ex-noiva. Eu tinha pensado nessa possibilidade, assim, a moça virou uma opção para ele dele se despedir da vida. Essa vida que a Cris acabou mencionando aí, de que ele tinha prazer em tudo que ele fazia, ele viu essa oportunidade que os pais não estavam dando para ele. Ele negociaram 6 meses, mas ele ficava dentro de casa, né? Cria a barba e ali sendo tratado. E essa moça trouxe a ele essa opção de se despedir da vida. Tanto é que ele a leva para os lugares onde ele teve muito prazer. Né? Mas é muito bonito nesse aspecto também. Mas aí eu acho que tem o egoísmo, porque lá na França as bonitas não iriam olhar para ele como ele gostaria. Né? Mas aí você tem uma outra coisa também, quer dizer, eu entendo que ele foi no casamento também, não vejo como masoquismo, mas ele foi por uma forma de agredir, acho que ele foi para mostrar que ele estava lá. Né? Uma coisa assim, para dizer, eu entendo mais como uma provocação com ela. Mas assim, agora, uma coisa importante olhar, porque você sabe que ele tinha prazer em tudo, mas ele era um esportista de alto risco. Né? Então assim, aí nós vamos trabalhar com a gravidade da admiração. Às vezes o filho é muito admirado pela mãe, né? Ou pelo pai, e para ser admirado ele tem que fazer coisas cada vez maiores e melhores. E aí ele escala o Himalaia, pula como ele pulou lá, etc., e começa a correr risco de vida. Então para ele também isso é muito importante. Não só perdeu o movimento, mas ele perdeu a fonte de admiração. E isso é uma coisa muito importante na vida das pessoas. Quantos executivos a gente atende na vida, que era número 1 de uma empresa, aí se aposenta, entra em depressão e alcoólatra, fica bebendo, só estraga a vida. Porque ele perdeu o palco, perdeu o brilho, perdeu a narcisismo. Então isso é muito importante entender nesse caso também, porque alguém lá no momento comparou a um outro cara que era top, né? Ele superou o top lá, mostrou ele nadando no filminho que ela estava vendo no laptop. Então ele tinha que ter uma performance muito acima. E quando ele uma performance abaixo, ele se sentia inútil. Né? Então fala para o espelho que ele deu de presente. Não deu. Não deu o espelho de presente para ele. Não deu. O espelho era uma mentira. Ele não deu nada para mostrar que ela não sabia nada dele mais, né? Então não sabia nem que se deu presente ou não. Agora o que ela falou ali, não deu não, era mentira. Ele mostrou, não gente,
Ela não sabia, ela foi agradecer. Deixa eu falar aqui, vamos ver. Ela foi agradecer o presente como por obrigação, dar uma atenção ali para ele. E aí ela não sabia o que eu vou te agradecer, aí ele falou, o espelho. Ah, isso mesmo, adorei o espelho que você me deu. Aí você não viu que depois ela sai, a menina falou, você deu o espelho para ela? Ele falou, lógico que não. Ele não deu o espelho. Agora, o que ela falou ali sobre ele ir ao casamento, eu não sei, eu tive uma compreensão seguinte. Lá no casamento, alguém sentou com ela e disse, ele era o melhor. Entendeu? Então, veja assim, muito masoquismo, né? Mas estar de novo no meio onde ele era o melhor. E ela abandonou o melhor. Ela que ficou a pior. Ela que ficou da pior. Boa noite. Na realidade, eu gostaria só de fazer uma observação, que eu não concordei muito com uma observação que ela fez, quando ela disse que 2 anos não seria pouco tempo, né? Ele ter vivido aquilo só 2 anos, ele poderia mudar para não chegar num quadro depressivo, sim, poderia ser mudado. Só que, na minha opinião, eu acho que o tempo é uma coisa muito subjetiva. O que para uma pessoa que tem autonomia, que tem independência, se é assim, sabe, 2 meses é muito tempo, pode ser muito tempo, mas 15 anos pode ser pouco tempo, enfim. Mas para uma pessoa nas condições dele, de repente, 1 semana é uma eternidade. E que era uma pessoa ativa. Mas aí tem uma coisa, só que ele 1 ano e meio, ele não conheceu a Luiz. Sim, mas ainda assim, eu acho que independente do conhecimento que ele pudesse, ele pode até ter... Eu falo isso por experiência própria, porque eu tenho uma pessoa que está na mesma situação de tetraplegia e a gente entende, e às vezes ele fala assim, é muito complicado eu ter que pedir para alguém vir me coçar o meu nariz. Entendeu? Sabe, assim, de vez em quando, assim, e fica uma situação muito constrangedora. Não seria constrangedora, mas às vezes muito difícil para as pessoas que estão em volta. Porque cada dia é uma coisa diferente. Eu lembro uma vez eu fui dar ele estava no hospital ainda, eu fui dar alimentação para ele e tal, ele acabou de comer, aí ele falou para mim, só que aqui é pacote completo, quem dá comida tem que escovar os dentes. Né? E assim, e foi uma escovação de dente horrorosa, porque ele, sabe, enfim, o que eu estou querendo dizer é assim, para quem está naquelas condições, eu acho que você, 2 meses, para ele é muito tempo. Aqui no Brasil, né, não existe a eutanásia, então, mas eu acredito que se fosse da escolha dele, porque ele mostra que já desistiu de viver há muito tempo. Né? Então, sim, é questão de escolha. Então, nesse ponto, só discordaria dela nesse sentido. Não, mas o tempo é subjetivo. O tempo é subjetivo para a pessoa, mas agora, para o médico, eu acho que ele tem que olhar. Entendeu? Se a pessoa está deprimida. Né? Ok, pessoal, algum comentário mais? Eu vou estar na hora Eu queria perguntar se não pode fazer uma cirurgia de coluna no caso. Última pessoa. Será que não poderia fazer uma cirurgia de coluna num caso desse? Não sei. Aí eu acho que talvez célula-tronco, etc., mas ainda não, possivelmente no filme não tem isso. Vamos passar para o sorteio então, Priscila? Posso fazer só uma perguntinha? Pode, enquanto ela desce, fala. Que eu ainda estou com essa dúvida na cabeça, então eu gostaria se a mesa pudesse me esclarecer isso. O título original é Eu e Ela. Eu antes dela. Agora, esse eu é ele ou ela? É eu antes de você. Não, mas em inglês era... Mas acho que não define, porque na verdade as 2 vidas mudaram. Mudou a mãe, e tem mais, e mudou a vida da mãe dele, que vai com menos culpa, mudou a vida da família dela. Ok. Vera Cristina. Porque na hora que começou a andar,
Laishu Yokai, alguma coisa assim. Ivan Raya Sintra. E Fábio Melete. Pessoal, eu quero dar salva de palmas para os nossos debatedores. Agradecer a presença de todos vocês e comunicar que no